Essa noite nós vamos fazer uma reflexão que ela está inspirada na palestra número 64 do guia, que chama Vontade Exterior e Vontade Interior. Equívoco com relação ao egoísmo. Essa palestra na íntegra, por escrito, nós encontramos ela nos sites do Petwork, espalhados pelo Brasil. Cada regional tem um site específico, mas tem o petwork.com.br e lá vocês conseguem essas palestras na íntegra por escrito. Nós temos feito um trabalho junto ao Instituto Petwork aqui em Minas Gerais, onde a gente tem feito a leitura dessas palestras. E o áudio delas na íntegra está num canal do YouTube que chama Petwork MG. Essa é uma das palestras que a gente fez. A gente costuma fazer o áudio das palestras que a gente vai trazer um comentário aqui. A gente se inspira nelas, mas com toda a liberdade para seguir o caminho que vem, né, em cada encontro. E aquilo que mais me chama a atenção, eu gosto muito de fazer paralelos com outros saberes que cruzam, que se confirmam. Então eu não falo em nome do Petwork, eu falo como um estudante que aprendeu a amar esse caminho de autoconhecimento que o guia nos apresenta e que está disponível publicamente. E eu acho que o meu trabalho tem sido ajudar na divulgação desse conteúdo que para mim tem feito tanta diferença na minha vida, aberto caminhos e possibilidades de me conhecer de maneiras que ainda eu não tinha sido provocado. O guia nos provoca o tempo todo, ele nos aponta direções para que a gente possa estar se vendo com cada vez mais clareza. E ele faz isso unido a um profundo olhar espiritual. A gente fala muito de Jesus, e para o guia, Jesus é a referência, né? A referência, o maior exemplo de amorosidade e de verdade que já pisou aqui nesse planeta. Então, eu entendo que todo esse aprendizado, ele vem nos ensinar a nos aproximar do Cristo. Eu dou um título para as palestras e o título de hoje foi esse: Potência não é nada sem direção. O que eu mais gostei dessa palestra até agora foi essa imagem que eu consegui, não é demais? Para mim já valeu, já estou feliz com essa imagem. Se a palestra for boa igual essa imagem, está muito bom. Porque essa imagem, para mim, ela já fez brilhar essa palestra. Aqui a representação da força, da sabedoria, né? O Hulk, com toda essa potência e a direção do mestre Jedi. Então, a nossa reflexão vai falar da vontade e do uso que a gente faz da vontade e como que a nossa vontade, quando ela está aliada à sabedoria, ela pode alcançar, né, caminhos desbravadores, e como que a gente pode ter às vezes uma força de vontade enorme e não sai do lugar, ou vai para caminhos que são desastrosos, né? Tem pessoas que eles têm assim, eu admiro, nossa, que autoconfiança impressionante. Eu sei das dificuldades que eu enfrento para estar aqui fazendo as palestras esses anos todos, como foi difícil começar, né? Como é um desafio ainda. E tem pessoas que parece que elas seguem e elas têm uma confiança, uma autoconfiança
para tudo, tanto para esse trabalho, um outro trabalho que eu venho realizando, da constelação familiar. Eu fiz uma formação em constelação familiar há 10 anos atrás. Eu demorei 10 anos para conseguir fazer uma outra formação e começar o trabalho em grupo. Foi o tempo que eu precisei para confiar, para me entregar para esse trabalho. E tem pessoas que eles fazem uma formação e acabam e já, no meio da formação, já estão prontos para fazer, já fazem e vão. É uma força, é uma potência de autoconfiança. E algumas pessoas, essa força, ela é aliada a uma direção sábia, e aquilo ali segue e vai, e nós vemos aí ícones de todas as partes terapêuticas se destacando, né, com uma proeza, uma fluidez maravilhosa. E outras pessoas, às vezes a gente vê uma potência enorme, uma autoconfiança incrível, mas sem uma direção. Então a pessoa ela tem uma confiança enorme em fazer merda. E ela confia muito naquilo e vai. E vai. Com toda confiança ela vai passando por cima dos outros. Ela vai, né, destruindo possibilidades. Ela vai distorcendo caminho com toda confiança. Vai se afastando do Cristo com toda confiança. Então nós estamos falando de uma vontade, de uma força, mas sem essa sabedoria. Então ela está vindo motivada, né, por motivações que não são saudáveis, ou que não são unicamente saudáveis. E é isso que a gente vai estudar um pouco essa noite. Ele começa essa palestra fazendo uma diferença entre a vontade interior e a vontade exterior. A vontade exterior é tensa. Ela é impaciente. Ela é contraída. A vontade interior é calma, descontraída, sem pressa. A vontade exterior é ansiosa, cheia de dúvidas. A vontade interior é segura e não conhece ansiedade nem dúvida. A vontade exterior tem como motivação, muitas vezes, sentimentos, desejos, reações e raciocínios imaturos. A vontade interior provém totalmente do eu superior. Então, para que a gente entenda essa noção, a psicologia do Oriente, que a psicologia ocidental, ela ainda não aceitou essas contribuições, porque elas são muito ainda distantes da nossa academia, mas no Oriente a visão psicológica ela está muito associada às questões espirituais. O homem é visto, né, com seus multicorpos. O guia também fala dessa visão, assim como o Espiritismo fala. Nós temos vários corpos espirituais, né? E cada corpo ele vai atender a um propósito, né? Nós temos nosso corpo físico, né, que ele vai buscar sobreviver, e ele tem esse propósito, ele é imoral, e ele não sabe o que está acontecendo aqui fora. Nosso cérebro e as enzimas que vão surgir a partir de pensamentos, o nosso corpo vai só responder ao que a gente manda. Hoje uma pessoa me falava assim, aquelas pessoas que ficam às vezes com o celular à noite,
na cama, com o celular ligado, tem uma luz que ela fica sendo emitida para os olhos e passa uma informação para o cérebro. Essa informação está de dia, tem luz. Isso desperta, além de outras substâncias daquele tipo de luz, desperta, estimula, né? Porque o corpo entende, se está de dia, ele reage, se está de noite, ele vai. A gente vai vivendo sob estímulos artificiais e perdendo, né, o contato com o equilíbrio natural do nosso corpo. O corpo ele vai respondendo, né? Nós temos outros corpos, né? O nosso corpo emocional, o nosso corpo astral, ele é um corpo que ele quer a satisfação do desejo, a qualquer custo, né? É um corpo muito emocional e ele já tem outra elaboração, e assim tem outros corpos. Em cada momento da nossa vida, a gente está respondendo sob a influência desses corpos, sobre cada um desses corpos. E se a gente for aprofundando nesses corpos, né, no conhecimento deles, nós vamos chegar no mental concreto, no mental abstrato, até o momento que a gente chega num corpo muito sutil, que eles chamam o corpo búdico. Aqui a gente pode chamar do corpo crístico também, mesma coisa, que é a centelha divina que nós somos. Só que a gente não responde a partir dela, na maioria das vezes, né? Mas somos, na essência, é a nossa identidade última, mais essencial, é a fagulha divina que nós somos. Então, cada um desses corpos vai ter uma vontade, né? Quando eu estou com fome, isso vai se expressar e vai promover reações que me movam a satisfazer essa ânsia do corpo, criando então vontade de buscar alimento. O corpo não sabe aonde. Vai vir através de despertar as memórias, né? E o nosso método comum de se alimentar para ir satisfazer essa necessidade, né? Cada corpo ele vai ter uma vontade, ele vai ter uma necessidade. Aqui ele diferenciou em externa e interna. Quando ele fala do eu superior, ele está falando desse corpo mais puro, onde a gente responde por um lugar maduro. O lugar maduro é o lugar onde a gente não está querendo passar por cima de ninguém, ser superior a ninguém, né? São vontades construtivas, são vontades que não lesam, né? São vontades que elas estão de acordo com a comunidade que a gente vive. Desse outro lugar, ele chamou vontade externa, é uma vontade que ela vai estar sempre cheia de medos e tensão. Nós vamos aprender a ir diferenciando isso na nossa vida. E uma forma que ele nos ensina nessa palestra de fazer isso é a gente começar a perceber os nossos desejos. Ninguém vive sem vontade, ninguém vive sem desejos. E nós temos muitos desejos, né? Vamos fazer rapidamente uma listagem de algumas vontades que a gente tem na nossa vida hoje. O que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de fazer, de realizar. Pense, quem tiver com papel, quiser anotar, o que eu tenho vontade de fazer? E vá anotando, se não for agora, em outros momentos, mas deixe passar agora. Talvez tenha algo que seja uma vontade central, que ela te norteia, que ela te orienta, né? André Luiz fala de um desejo central, de uma vontade central que ela nos rege numa vida inteira, como se a gente ficasse em função daquilo uma vida inteira. Mas tem uma série de outras vontades. Algumas delas, elas vão ser bem serenas, bem suave. E outras,
elas vão estar cheias de tensão. Quando a nossa vontade está cheia de tensão, ela está vindo desse lugar que ele chama exterior. É um lugar que está sem a pureza do espírito. E ele vai nos ajudar a clarear isso um pouco mais. Uma das características da vontade exterior é a impaciência. A vontade exterior também pode ser conhecida como vontade obstinada. Eu quero e eu quero agora. Eu quero e eu quero do meu jeito. E às vezes isso é feito de uma forma muito sutil e silenciosa, né? Mas a impaciência, ela acontece quando a gente duvida do resultado. Ou seja, quando eu tenho uma vontade, mas junto com essa vontade eu tenho medo. Então o medo, ele vai minar essa vontade. Eu li um livro uma vez, eu não sei se... Eu li um pouco, nem terminei, depois teve outras sequências, chamava As Cartas de Cristo. E é uma freira que trouxe, como se ela estivesse trazendo impressões do Cristo. Sem entrar no mérito, se isso é verdade ou não, teve uma coisa que me tocou. Ela fala, como se estivesse sendo ele falando, que no começo ele teve um despertar para quando ele começou a entender, né, com toda a lucidez da missão que ele tinha, e ele olhava para tudo e ele via luzes, ele via as pessoas em forma de luzes, ele via as almas, ele tinha um olhar muito profundo, o que eu acho totalmente viável. Pessoas com muito de envergadura espiritual menor do que a do Cristo manifestam esses poderes e essa sensibilidade, né? A gente tem muito perto de nós aqui Chico Xavier, que quando a gente vai olhar os bastidores, porque ele não gostava de anunciar, na simplicidade absoluta que ele vivia, ele preferia esconder o seu potencial. Todo o potencial dele foi usado para que a doutrina espírita se apresentasse, para que ela brilhasse e ele se fizesse pequeno. Mas o potencial que ele tinha era esse. Ele olhava para você, ele sabia o pensamento que ele tinha, que você tinha. Ele conseguia ver os acompanhantes espirituais que estavam do seu lado. É uma coisa... Chico, imagina Jesus. Então ele conta nesse livro que ele via então esse panorama luminoso, e aquilo trazia para ele muitas informações, mas em alguns momentos ele duvidava, e no momento que ele duvidava, tudo aquilo se apagava, e ele perdia o acesso a tudo. Se é verdade ou não, eu achei o exemplo muito significativo para o que a gente está trazendo aqui. Repara, quando chega para você um desejo, uma vontade de realizar uma coisa, como que aquilo acende algo, como faz a alma brilhar, quando aquilo está de acordo com a tua alma, aquilo ali te motiva, nasce um sol, nasce uma vida, e aquilo vai te animando, né? Força anímica começa a se movimentar. Mas, em algum momento, pode vir essa preocupação com o resultado. Será que eu vou conseguir? Nessa hora, baixa a bola. E nesses momentos, muitas pessoas desistem. Às vezes faltava pouco, mas veio um desânimo e ela voltou. Então a persistência no caminho, ela é um atributo
uma qualidade muito necessária. E essa persistência, ela, no seu propósito doentio, ela vira obstinação, que é o querer forçar a acontecer e eu querer pôr prazo para as coisas acontecerem. Vê se quando eu estou solteiro eu posso pôr prazo para saber a hora que eu vou achar alguém. Não dá para pôr prazo em coisas como essa. Vê se eu estou passando por uma dificuldade emocional, como um luto, por exemplo, se eu posso pôr prazo para saber a hora que eu vou estar liberada dessa dor. A hora que eu vou estar liberado para me sentir uma pessoa mais segura. Nós estamos num departamento que a gente não controla com a força de vontade direta. Por isso que a psicologia, ela é tão aversiva para muita gente. E até para muitos psicólogos, dependendo da linha que se segue, o que nós aprendemos é que nós precisamos abrir mão do controle para que o fluxo de transformação aconteça. Não é, o terapeuta não tem controle sobre o processo de um cliente. Ele se abre ali na disponibilidade para ajudar, mas quem é que garante? Qual terapeuta que afirma com quantas sessões você acha que eu vou melhorar, doutor? Qualquer um que disser, gente, vai estar dizendo, motivado por uma presunção, por uma arrogância, porque nós não podemos. Então, toda vez que a gente quer forçar resultados baseados nessa obstinação, nós vamos desenvolver tensão. A persistência sadia, ao contrário da persistência obstinada, é aquela que eu vou fazer o que for preciso e eu não sei a hora que eu vou conseguir, mas eu vou continuar fazendo. Tem coisas que a gente vai começar a desenvolver nessa vida para realizar na próxima. Às vezes pessoas que chegam com dons musicais, desde novos, essas pessoas elas já começaram, elas estão continuando, só que na outra vida elas ficaram ali estudando. Nessa vida eles vão dar um passo e vão ter uma contribuição maior. Agora vai ser um representante, através da música você vai levar algo. Outros, em relação à ciência, ao próprio caminho espiritual, tem pessoas que têm esse chamado para o caminho espiritual, que é uma vontade irresistível. Já começou, gente. Nós estamos continuando, aprimorando, ganhando mais conceitos, elaborando melhor. E tem pessoas que só vão despertar isso, sabe lá quando. Então, quando a gente tem essa persistência saudável, eu entrego o resultado e sigo fazendo a minha parte, olhando o caminho e agradecendo a cada passo, sem ficar preso ao resultado. Essa é a vontade saudável. Vou fazendo o que eu já entendi que é para ser feito. Ah, mas quando é? Não sei. Quando é que ele vai chegar? Quando é? Não, eu não sei quando que essa pessoa que eu quero vai chegar, mas eu vou estar me tratando para poder abrir o meu coração. Porque eu conheci uma pessoa que ela ficava obstinada para arrumar alguém. E ela falava, eu não posso ser feliz se eu não arrumar alguém. Quando eu penso isso, gente, eu estou forçando um resultado. Mas quando ela foi aprofundar nela mesma, o que ela viu foi a imagem de um ser encolhido, fechado, de forma que com essa energia, vocês acham que aparece alguém? Não aparece. Pode ir em todas as baladas, pode frequentar os aplicativos, pode até aparecer um e outro aí que vai acabar sendo, às vezes, até melhor que não tivesse aparecido.
Eram os relatos que ela trazia. Quando aparece a assombração, quando aparece, e aumentava mais a revolta, mais o desespero, mais a pressão. Então, mas existia uma vontade? Sim, mas era uma vontade carregada de impaciência, de pressão, porque ela tinha medo de não conseguir. Porque se eu não conseguir, eu não vou ser feliz. Então é o momento que começa a libertar dessa exigência e diz, não, eu não vou morrer se não aparecer. E eu posso ficar bem, sim, se eu não tiver isso. A gente entra na palestra da semana passada, né? Onde eu enfrento esse abismo, onde eu deixo essa criança exigente, né? Essa vontade de ser crucificada, essa vontade urgente de ser crucificada. Essa criança impetuosa que suporte o não. E quando eu permito que isso é crucificado, eu começo a entender que eu posso ficar bem sem isso. O que está sendo crucificado aí não é a pessoa, é a vontade externa, é a vontade exigente. Quanto mais essa vontade interna, ela é travada, a vontade interna, ela é simples, ela vem clara, ela vem serena, mas às vezes ela é travada por uma série de questões. Por exemplo, às vezes vem uma vontade de seguir um caminho e ela é travada por uma dúvida, por um medo, né? Uma amiga minha hoje falou para mim, olha, engraçado, quando eu falei com minha mãe que ia fazer administração, ela olhou para mim e falou assim, você? É uma palavra que vem travar uma vontade que podia ser uma vontade interior. Então, quando a vontade interior é travada por medo, por insegurança, mais a gente vai compensar essa frustração, fortalecendo a vontade exterior. Ou seja, buscando outras coisas que não vão me satisfazer, mas como, por exemplo, compulsões, urgências. A vontade exterior, ela, quais são as características dela aí? Contraída, impaciente, tensa, ansiosa, cheia de dúvida. Ela tem como motivação imaturidades, né? Nós vamos buscar situações que vão estar tentando preencher o vazio da gente não estar realizado, né? Por exemplo, achar que eu tenho que ser a mais bonita, que eu tenho que ser o mais inteligente, o mais forte, que tenho que ter muito dinheiro, e fortalecendo isso mais, que eu tenho que ler muito, que eu tenho que ter muito conhecimento. E tudo isso vem para tentar compensar essa vontade mais pura que não está sendo atendida, que talvez é algo mais simples, mas que foi deixado de lado. Então, o primeiro trabalho é a gente conseguir saber escutar essa nossa vontade. O que eu tenho vontade? O que eu mais desejo? O que realmente poderia me realizar minha alma? Detectar isso não é uma tarefa fácil, mas fica impossível quando a gente não se escuta, quando a gente não para poder se perguntar. Então, um dos caminhos mais práticos do autoconhecimento é a gente ter o hábito de nos fazer perguntas. Não são perguntas que vão nos levar à racionalidade, a intelectualismos, mas são perguntas experienciais. O que são perguntas experienciais? Tem um tempo que eu estou
tentando escrever um texto sobre isso, uma hora sai. São perguntas que elas vão nos conduzir para o sentir, para o fazer contato com a nossa experiência sentida. E o guia é muito bom nisso. Todo o texto ele traz algumas perguntas para nos conduzir a esse contato interno. Porque se a gente fizer muitas coisas boas, a gente pode nos desenvolver, mas às vezes a gente está desenvolvendo algo que venha desse lugar externo. O que vai nos desenvolver realmente é quando a gente consegue fazer e escutar aquilo que vem de dentro. Às vezes a gente está repetindo o que falaram para a gente fazer, mas não é o que realmente eu preciso fazer para me realizar. E escutar isso e criar uma independência, né, em relação ao coletivo é um ato de coragem, né? Por exemplo, uma pessoa que me falava, não, eu não bebo. E ela vai nas festas, todo mundo, ela não bebe. Mas ali é um ato revolucionário. Você está ali à noite, ficar bebendo água. É uma pressão danada para que se beba. Mas ela está ali, sustentando algo, né? Porque ela não tem vontade. E algumas pessoas a gente vai sendo arrastado pelas vontades dos outros sobre nós, ou por uma vontade externa que é de ficar bem com os outros, eu vou me passando por cima de mim, e quando eu vejo eu estou me conduzindo para caminhos que eu nem queria ir, mas que eu acho que ali eu vou estar me sentindo parte, vou estar me sentindo integrado. Então a gente dividiu aqui 3 tipos de vontade para a gente continuar compreendendo. Um primeiro tipo, que seria assim, vontades contraditórias, que é essa exterior e interior. Elas vêm de lugar diferentes, elas são contraditórias. No Evangelho tem uma frase que diz assim, não há como servir a 2 senhores. E às vezes não dá. Tem hora que a gente vai servir a 2 senhores em momentos diferentes, né? Aí é possível. Mas eu não vou aprofundar com nenhum, porque cada um vai me levar para uma direção. Mas ao mesmo tempo eu vou ter que escolher uma vontade para servir, um Senhor para servir. Quem tem sido o Senhor na sua vida que você está servindo? São perguntas. Quem é essa senhora vontade que tem te guiado? E qual seria outra vontade que pode estar em contradição com essa? Qual outra vontade que pode estar te tirando dessa vontade senhora, soberana? Nós vamos aprendendo a observar. Aqui eu trouxe uns exemplos assim que vieram, mas talvez vocês possam também trazer outros mais ricos. Aqui são 2 vontades contraditórias. Eu quero passar num concurso, isso vai exigir o quê? Renúncia. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma outra vontade. Quando eu quero passar num concurso, às vezes eu estou com 20 e poucos anos, é o momento que eu quero mais curtir a vida. Tem uma outra vontade que é de sair, de viajar, de curtir. Então, alguma vai, né? E se eu fizer os 2, talvez eu não vou nem curtir direito e nem passar. Tem hora que eu vou ter que abrir mão. Essa o maior dilema da escolha. Quando eu escolho uma coisa, nesse momento eu estou abrindo mão de todas as outras. Né? Para estar aqui, agora, ouvindo, a gente abriu mão de tudo mais. Em alguns momentos isso é simples. Eu falo, mas onde mais eu podia estar? O que mais eu podia estar fazendo senão isso? É simples, é tão claro para mim que eu tenho que seguir essa vontade. Mas em outros momentos isso não é simples. E a gente fica dividido. Quando uma vontade está dividida, ela vai se enfraquecer. E a chance dela não se realizar é enorme. Quero um trabalho voluntário, mas eu não quero compromisso. Ouço muita gente falar, eu queria tanto fazer um trabalho voluntário.
Vamos supor que isso venha de um lugar verdadeiro, mas ao mesmo tempo vem uma outra vontade que fala assim, não, eu já estou aposentado, eu não quero me comprometer com mais nada não. E todo mundo sabe, trabalho voluntário não é para fazer foto para os outros ver. É compromisso. Né? Para que ele seja sustentado, precisa de um compromisso. Está ali, senão não sustenta mesmo. Não sustenta mesmo. Que vai exigir trabalho em grupo, vai exigir renúncia, né? Vai exigir a manutenção e a reafirmação constante dessa vontade. Nos momentos que às vezes a pessoa está cansada, nos momentos que às vezes tem um monte de outros convites. Né? Então isso também vai se fortalecendo, para que eu possa chegar no momento de me comprometer. Aqui, quero casar e ter filhos, um desejo super-humano, muito comum, mas eu quero ficar livre e não dar satisfação para ninguém. Olha como é que complica. É uma vontade também, uma vontade de liberdade, né? Que está em contradição. Alguma coisa vai precisar ser renunciada. Outro aspecto da vontade. Às vezes a vontade é a mesma, é uma mesma coisa, só que ela tem duas motivações. Né? Por exemplo, eu tenho uma vontade de ser verdadeiro com as pessoas. Mas essa motivação em ser verdadeiro, ela vem de um lugar que pode ser dessa vontade interna puro. Né? O eu superior, ele é verdade. Ele é verdade. Nós é que vamos aprendendo a aceitar as verdades que vêm do nosso eu real. Vamos falar mais do eu real do que do eu superior. O eu superior parece que está num andar de cima, parece longe. O guia usa outros termos para a gente poder ver se assimila melhor. O Jung falava assim, o nosso self, nosso eu real. Eu sinto. Né? Mas assumir o que eu sinto é outro trabalho. Esse eu real, ele é verdadeiro. E dele pode vir a vontade de expressar a minha verdade. Né? Para que todo relacionamento se desenvolva de forma madura, um dos requisitos é esse, a gente conseguir se expressar de forma verdadeira. Senão nós vamos ficar na superficialidade, na máscara, e o relacionamento não aprofunda. Né? Seja o relacionamento de trabalho, afetivo. Quanto mais verdadeiro a gente se dispõe a ser, mais profundidade. Então é um desejo que vem de um lugar. Mas ao mesmo tempo que existe essa motivação saudável, eu também posso perceber que na hora que eu sou verdadeiro, junto com isso vem uma outra motivação que é submeter o outro à minha verdade. Ou querer ensinar para o outro aquilo que eu acho que ele tem que aprender. Então, outro dia eu vi duas pessoas conversando, eu estava acompanhando, e elas estavam vivendo um conflito e tentando, né, se expressar de forma mais verdadeira para que chegassem num acordo. E aí teve um momento que uma delas, ele foi tão verdadeiro, ele falou de um lugar tão verdadeiro, que na hora a outra pessoa desarmou. Desarmou. Foi tão bonito, eu estava assistindo e eu me emocionei na hora, ficou todo mundo emocionado. Quando uma pessoa ela é verdadeira, quando essa verdade ela aparece, ela é sentida. Você sente, te toca. Né? Nosso grupo de estudo essa semana foi tão bonito. Uma pessoa fez uma partilha do fundo da alma dela, foi tão profundo.
Nosso grupo de focalização tem uma parte que é prática. A gente vem entrar em contato com essas entranhas, com esses sentimentos ali, e ela se expressa. Quando ela expressou desse lugar, quando a gente viu, estava todo mundo chorando. Tanto que nos tocou desse lugar. E esse lugar ela só foi possível ir porque estava todo mundo junto com ela, com atenção, com respeito, com cuidado. Foi maravilhoso. Veio desse lugar. Nesse caso, era um conflito e as duas pessoas estavam ali num estado de tensão. Mas quando então se coloca dessa forma, ela desarma. E ali também nos emociona. Mas logo depois, essa pessoa continua a falar, só que agora com um tom levemente pedagógico. Então eu acho que a gente devia ser assim, assim, assado, e começou a querer ensinar. Quando ele começou a querer ensinar, na hora o outro já fechou o coração. Todo mundo pode sentir que parece que fez assim, abriu e fechou. Então tinha uma motivação pura, e tinha também uma motivação que vinha de um lugar que era de querer ensinar, dar lição. Não cabia aquilo. Né? Esse é um exemplo. Só que isso foi percebido, voltou atrás e a coisa pôde seguir. Mas às vezes a coisa se perde por aí. Quando essas duas motivações estão junto. Eu quero ser verdadeiro, mas junto ali tem esse lado. Então ele diz assim, muitas vezes as motivações saudáveis servem como racionalização das doentias. A percepção de que vocês não conseguirão o que desejam, a menos que se livrem das motivações doentias e errôneas, pode constituir um novo incentivo para fazer esse trabalho. Então a gente pode perceber, às vezes eu tenho algo, se ele não está caminhando, qual é a motivação doentia que pode estar me atrapalhando? Estou falando com ela, eu tentei ser verdadeiro, às vezes aí a pessoa não tinha percebido que existia um tom pedagógico, um tom de querer ensinar, de querer dizer para ela como se deve ser. Ele não percebeu. E às vezes não entende por que as tentativas de conversa acabam sendo frustradas. Hoje em dia a gente está vendo essa questão do nosso país, as dificuldades, a divisão, e algumas pessoas a gente vê com expressões, principalmente na internet, muito exaltadas. Tem um desejo puro ali, e eu vejo isso dos dois lados, assim, de quem está mais voltado para um lado quanto para o outro, um desejo puro que seria de ajudar o país. Mas junto com esse desejo puro, com uma mesma motivação, existe uma outra motivação que ela não é saudável, que ela é, eu quero mudar a opinião do outro, eu quero provar que eu tenho razão. E aí eu me radicalizo, seja na direita, seja na esquerda, eu vejo, não é nada diferente, só que a pessoa acha que o outro é horrível e ela está certa. Mas tem um desejo puro ali também, que é de querer colaborar, de querer mostrar a verdade. Qual o problema? É quando eu acho que é só a minha, que é a verdadeira. Então, essa semana me veio essa frase. Quando estamos movidos por reações emocionais, nós estamos cegos. Então, toda vez que a gente está sendo movido, que a nossa vontade ela está carregada de reação emocional, nós estamos cegos para alguma coisa e essa vontade ela vai criar algum tipo de desgaste para nós ou para o outro. Essa reação emocional ela causa cegueira. Então, quando a gente perceber isso, a gente pode estar dando um passo para trás. Como é que nós vamos perceber que nós estamos em reação emocional? Quando nós estamos tensos, quando a gente está pesado,
ansioso, querendo forçar as coisas, querendo forçar as pessoas. Isso tudo é sintoma de reação emocional. Quem está falando ali não é a dimensão real. É essa dimensão distorcida, imatura, urgente, cheia de medo. E aqui uma última característica é uma vontade comprometida por concepções equivocadas, que não tem nada a ver com a vontade em si. Seguir o meu caminho é ser ingrata. Ele diz assim nessa palestra, que um dos maiores equívocos que a gente tem é de achar que buscar a minha realização pessoal é ser egoísta. E que essa é uma ideia de massa. Muitas pessoas acabam se impedindo de buscar a sua realização pessoal porque associa que se eu atender a minha vontade, alguém vai estar sendo prejudicado, ou eu vou estar sendo egoísta. Daí surge uma culpa que vai travar a minha realização. Isso não é consciente. O desafio desse trabalho é todo investigativo. Essas palavras, elas são só um convite. Ele fala assim, não acreditem em mim não, pesquisem em vocês, chequem vocês, percebam vocês. Quem não está interessado nessa investigação, gente, aqui não é o lugar, essa não é a reunião, esse não é o caminho. Esse caminho é para quem está disposto, para quem tem a vontade de se conhecer, de se investigar, de querer passar pela porta estreita que nos constrange, de perceber que nós não somos quem a gente gostaria, mas nós somos todo esse complexo, e que ora a gente responde com uma dimensão muito madura, e ora a gente responde de uma forma muito imatura. Tem uma passagem no Evangelho que é linda, que Jesus pergunta para os apóstolos, quem sou eu? Quem que vocês acham que eu sou? Então, eles vão falando. E aí tem uma hora que Pedro diz, tu és o Cristo vivo. Ele fala, ele define a identidade espiritual de Jesus, e Jesus olha para ele e fala assim, não foi você que disse. É o Espírito que falou através da tua boca. Tamanha a verdade que saiu. Olha, saiu de um lugar muito verdadeiro. Aí Jesus continua a falar. Gente, agora deixa eu contar uma coisa para vocês. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. Ele já sabia que ele ia se entregar em sacrifício. E ele estava avisando os discípulos. Quando ele falou isso, o mesmo Pedro, que tinha acabado de dizer benditas palavras, fala assim, o quê? Se entregar, mestre? Isso não. Aí Jesus olha para ele e fala assim, afasta de mim, Satanás. No mesmo capítulo, Pedro falou de um lugar divino e de um lugar satânico. O que motivou essa palavra satânica de Pedro? Medo. Medo de perder o mestre. Quando ele falou, gente, vocês vão me perder. E está tudo certo, eu estou avisando. O quê? Te perder? O medo leva a essa expressão. Da vontade externa, que Jesus falou, sai Satanás. Sabe o que é? Diabo é tudo que nos desvia. Essa é a compreensão do diabólico. É tudo que nos desvia desse eu real. E nós temos essa dimensão que nos desvia. Quando nós respondemos com medo.
Então aqui a gente trouxe um caso de uma pessoa que ela está sentindo esse chamado e tem seguido ele, de dar aula, de seguir, e aí ela conseguiu um mestrado, agora está sendo uma oportunidade de fazer o doutorado em outra cidade. Só que ela tem pais que são muito necessitados de cuidado físico. Então, quando ela pensa em atender a realização desse chamado, fica parecendo que ela está abandonando os pais. Pensa que muitas vezes tem chamados que a gente vai fazer com que a gente se sinta egoísta. E isso faz com que a gente abandone. Como é que eu posso seguir um caminho que faz com que eu me sinta ingrata? Assim que ela falou, eu estou me sentindo ingrata se eu for. Desanimada, sem saída, dividida, culpa, tristeza. E curioso nesse caso, que a pessoa estava falando, e na hora que ela estava falando, chegou um momento que ela se desconecta. Ela vai para uma ausência, perdi o contato, não estou mais sentindo o que eu estava sentindo. Tamanha dificuldade que é a gente atravessar esses limites que nos fazem sentir culpados. Bert Hellinger chamou isso de má consciência. Má consciência é quando a gente age em desacordo com alguns padrões do nosso sistema. Toda vez que a gente vai fazer algo que parece diferente do que os nossos pais esperavam de nós, nós vamos sentir culpa. Transpor isso é tão difícil que às vezes a gente aborta, abandona. Né? E essa ausência que ela teve ali foi um sintoma de quem estava difícil demais. Por isso que às vezes nesse trabalho de autoconhecimento, sozinho, é muito difícil dar alguns passos. Nós precisamos de ajuda. Sozinho nós não vamos conseguir, porque quando a gente chegar nessas zonas que fazem a gente se sentir culpado, nós vamos recuar. Ela recuou, ela se desligou. É orgânico, é como se eu não pudesse passar daquele ponto, sozinha não. E aí com cuidado a gente foi de novo, percebi, a gente foi junto e a gente retomou, percebendo de que ela estava fugindo, só que ela nem percebeu que estava fugindo. Sozinha ela simplesmente ia desviar a atenção e parar de olhar para aquilo. Então é quando um outro está ali para nos ajudar, dar a mão para dar um passo, foi possível transpor essa consciência de uma falsa culpa. E então ela se lembrou que seguir esse caminho dela era também honrar a vida que os pais deram a ela. E aí ela se lembrou de quando ela fez o mestrado, a alegria que os pais ficaram dela ter conseguido. Então, por um lado, ela vai estar deixando. Por outro, ela vai estar honrando a vida, realizando o potencial de vida que ela recebeu dos pais. Nós só vamos transformar esses falsos conceitos quando a gente deixar vir à tona essas emoções. Eu estou contando isso aqui, parece racional, mas isso tudo foi regado a lágrimas, lágrimas, lágrimas. Foi um profundo processo emocional. Então o guia vem nos dizer, é somente ao permitir que as suas verdadeiras emoções venham à tona, que vocês finalmente atingirão um ponto em que o conceito interior mudará. E vocês terão, de fato, a convicção da verdade. Qual que era o conceito interior? Eu não posso seguir o meu caminho, senão eu vou estar sendo ingrata. Isso não era verdade. Mas só quando ela deixou vir à tona as emoções de culpa, de tristeza, de medo, e chorou e deixou aquilo vir, que ela quase fugiu de tudo isso, mas quando ela permitiu que isso viesse, é que ela então pôde ver um novo conceito mais verdadeiro. Eu posso sim
seguir o meu caminho e encontrar minha realização e continuar sustentando a minha gratidão pelos meus pais, o meu amor pelos meus pais. Posso, inclusive, dedicar todo o meu sucesso profissional em honra a eles e a tudo que eu recebi deles para estar aqui nesse caminho. Olha como é que muda tudo. Racionalmente é só uma concepção, mas essa concepção ela não muda racionalmente. Não adianta você estudar só aqui, sem sentir, sem contato emocional, não vai. É aqui, ó. As duas asas andando juntas, sentir, coração. Daqui é que surgem mudanças de uma nova visão. Nós estamos encerrando. E agora então, a gente pode encerrar com essa intenção de nos abrirmos e de nos colocarmos agora receptivos à ajuda espiritual, para que a gente possa ter mais clareza das nossas motivações, das nossas vontades, para que aos poucos a gente possa separar, ter a coragem de fazer esse encontro interno mais profundo e ir separando as vontades externas e tensas da vontade do nosso eu real, que precisa de alimento, de confiança, de que a gente abra espaço para que ela nos conduza à nossa realização. Uma boa noite a todos.